Bom dia, queridos alunos. É que com a graça de Deus nós possamos sentir o seu amor e a sua misericórdia. Nós estamos nessa aula de revisão. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proteger, contra os males que aí o mundo apresenta. E esse nosso encontro vai nos trazer essa presença desse Deus. Algumas vezes nós não o sentimos, porque diante da razão humana é algo que não se pode imaginar. Mas pela fé nós temos a certeza e a presença desse Deus no nosso meio. Vamos pedir a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o professor Aldo, de ensino religioso, dos terceiros anos, e nós vamos relembrar, fazer uma revisão com o tema Fenômeno Enigmático. Então, isso vai trazer para nós essa percepção da presença do ser transcendente diante de várias situações do nosso cotidiano. Trazemos para refletir no momento esse pequeno texto, nessa narrativa de Mário Quintana. Vamos dar um tempinho para que vocês possam estar realizando essa leitura e nós vamos refletir como está o nosso tempo e o que nós estamos fazendo com nossa vida. Que marcas, como nós já falamos, que estamos deixando. Mário Quintana traz para nós a reflexão do tempo. Tempo que hoje em dia estamos praticamente parados. Essa reflexão, dessa correria que ele trouxe para nós, os dias atuais mostram outro tempo. Um tempo de espera, um tempo de casa, família, um tempo de se cuidar, estar com aqueles que nós amamos. É bem interessante, bem paradoxo essas duas revelações. O tempo corrido de Mário Quintana e o tempo que nós estamos vivenciando hoje. Fenômeno religioso. O fenômeno religioso é explicitamente verificado em todas as épocas e lugares. As pessoas necessitam de um ser superior para servir-lhes de consolo diante dos embates do mundo, que muitas vezes deixam-nas aflitas e sem direção. Naquele momento em que tudo parece não ter sentido, no exato momento em que a razão já não explica mais a nossa realidade, germina a fé, a crença, a esperança num amanhã glorioso, circundado pelo gosto da vitória. A religião, esse fenômeno que apresenta para nós aqueles que assim escolheram a sua comunidade religiosa, sua crença, tem um fortalecimento e uma ajuda mais do que a razão. Então, é importante relatar, diante das dificuldades, todos nós iremos passar. Quem tem um conceito religioso e mesmo aquele que não tem.
mas apresenta-se no texto que ao que assim tem a religião, ele tem mais meios, né, de estar junto de Deus, resolver, ter um equilíbrio diante das dificuldades que assim apresenta. O fenômeno na religião e na filosofia. A religião solidifica nossa crença, amadurece nossa relação com o transcendente. Nos leva a uma realidade metafísica para a posteriori compreendermos nossa realidade física e humanamente limitada. Somos limitados, mas nossas ações tornam-se ilimitadas. Quando deixamos fruto de nossa existência, quando as pessoas captam em nós valores e agregam esses valores, dando um novo sentido ao seu existir. Diante do processo do fenômeno religioso e filosófico, a religião ela vai nos levar a esse encontro com Deus, com os seus ensinamentos, e que nós possamos ser transmissores desse conhecimento, desse ser divino que está conosco diariamente, em todo momento que assim precise. Aí vem o conceito da evangelização. O fenômeno percebido é real nas pessoas em toda a história humana. É o fenômeno religioso um dado verificável na vivência das pessoas em qualquer povo. O fenômeno se insere na ordem, contexto social, o contexto psíquico pessoal, o contexto psicossocial. Apresentamos aqui duas imagens que traz para nós essa reflexão. O contexto social, quando nós estamos presentes diante de uma sociedade desigual, para que nós possamos lutar pelos direitos de todos. Que todos possam ter a sua parte igual aos demais. Também nós podemos, no psíquicos, ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, conversando, estando presente, ajudando. Então, essas duas ações se conferem-se somente em uma. O nome que se dá, solidariedade. Sermos pessoas solidárias uns com os outros, para que as pessoas também possam ver em nós a presença desse Deus, que é presente, que acolhe a todos. O fenômeno religioso é um dado já constatado pela ciência, pois está presente nas memórias e narrativa das religiões, perpassando a história humana. São memórias orais e memórias escritas, permitindo compreender a linguagem social, culturais e história de um povo. Então, todas as comunidades, elas registravam diante da sua vivência do contexto religioso, do contexto transcendente, aquilo que assim apresentava como doutrina, como normas, como regras. A partir de então, as sociedades foram se organizando, se preparando para assim ter os seus cultos e ter aquele local, um prédio, um templo, ou mesmo até a floresta, para que possa realizar os seus rituais e as suas celebrações. Nós temos aqui 3 livros importantíssimos para as religiões: o Alcorão para o islamismo, a Torá para o judaísmo e a Bíblia Sagrada para o cristianismo. Religiosidade no Brasil. Quando falamos de fenômeno religioso, referimos-nos a diversas formas de expressão e relacionamento com o sagrado. Assim, de várias maneiras, mantém viva a relação com a ancestralidade e fortalece os alicerces da comunidade para enfrentar os diferentes momentos da vida. Então, o fenômeno religioso, ele está sempre conosco. É uma expressão, é uma realidade, é uma relação
que eu tenho com os meus antepassados, também com os meus santos, que é assim de devoção, nós temos na cultura do povo brasileiro. No Brasil, nas manifestações religiosas, são marcadas pela relação de novenas, romarias, festejos, alegria, música, jogos e brincadeiras. Então, temos sempre esse momento diante do processo da construção da religiosidade de um povo, a alegria, o festejo de estar junto, cada comunidade se prepara, se organiza para que possa sim festejar o padroeiro, né, que aquela comunidade tem como protetor. Aprofundamento do tema. Nós trouxemos um vídeo que vai trazer para nós essa presença da realidade, da religiosidade do povo brasileiro. E essa diversidade. Uma diversidade que traz para nós uma riqueza, mas também, algumas vezes, pode ter algumas ações de intolerância, que nós possamos respeitar as crenças e os costumes dos outros povos. E aí você, depois ao ver o vídeo, você possa direcionar-se a essa pergunta: qual a importância da diversidade religiosa no Brasil? Diante do texto, diante do vídeo que assim vocês assistiram. Tenham todos um bom dia.